Vamos lá. Vamos lá. Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que maltrata e o que defende. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege e salva. O da discórdia e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. O que é de poucos e o que é de todos. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Vamos juntos pelo Brasil. E vamos muito juntos. Buenas. Boa tarde. Eu vou pedir para o pessoal fechar o microfone quando não estiver falando, para a gente conseguir, senão às vezes dá eco aqui, então já peço já de início. Esse aqui é o canal Daniela Araújo Professora, este espaço que começa agora com muita alegria no coração. Eu recebo aqui o Militância e Pré-Candidatura, hoje com o pré-candidato, que foi assim, ó, é uma das candidaturas melhores que eu já apresentei, porque eu conheci de perto o trabalho do pré-candidato antes de conhecer hoje, efetivamente, pessoalmente, o pré-candidato. Para quem não sabe, eu sou de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, e do meu lado mora esse rapaz que está aqui embaixo de mim, do Ricardo Luca, o Paulinho dos Santos. Paulinho, querido, começando as tuas considerações iniciais e depois a do Ricardo Luca, bem-vindo a esse Militância e Pré-Candidatura. Bem-vindo a esse Militância e Pré-Candidatura. Olá, olá. Oi, Daniela. Oi, Ricardo. Oi para nossa galera que está aqui. Eu estou vendo bastante gente que eu conheço ali, a Daíra, a Andressa, tem uma galera aqui nos comentários que eu conheço bastante. E é importante a gente estar aqui nesse espaço. Muito obrigado, eu agradeço pela nossa tarde que nós vamos passar aqui hoje conversando e dizer que, de fato, eu sou vizinho aqui da Daniela, eu sou de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, fica em torno de 22 quilômetros até a capital do Rio Grande do Sul. E antes da gente começar aqui a live, a Daniela me falava sobre como ela me conheceu. E ela me conheceu na luta, na boa luta, na luta por dignidade, na luta por respeito, na luta por direitos do nosso povo. Então eu quero dizer para todas, todos que estão aqui, que eu estou muito feliz de estar nesse espaço, muito feliz de estar aqui com a professora Daniela, com o Ricardo Luca, com cada uma e cada um de vocês, para a gente ter uma boa conversa sobre esse momento importante do Brasil e sobre a importância das candidaturas, das pré-candidaturas do PT e dos partidos do nosso campo, para que a gente possa fazer com que o presidente Lula resgate o Brasil da mão daqueles que nos golpearam ali atrás e hoje a gente consiga trazer mais dignidade, respeito, direitos e vida para o nosso povo. Obrigada, querido Paulinho. Ricardo Luca, querido amigo lá do PT de Ilhabela, né, aquele paraíso lá em São Paulo. Tuas considerações iniciais, meu querido amigo. Buenas a todos e a todas. Eu que estou imitando aqui a professora Daniela, que eu sou de boa tarde, boa noite. Eu estou agora, de tanto escutar a Daniela, eu estou no Buenas também. Bom, antes de mais nada, é uma alegria para mim. Às vezes a gente fala muito, é uma honra. Na verdade, é uma alegria de estar aqui junto com todo mundo. E eu vou aproveitar, fazer até uma coisa que a Dani faz pouco, que é pedir inscrição no canal, pedir os superchats, pedir para acionar o sininho, tá? Porque tudo isso a gente quer muito ver esse canal crescer.
E acho que a Dani faz um serviço assim fantástico, uma forma de apresentar as coisas assim que não tem, que ninguém faz igual, na verdade. Então, muito obrigado a todos. E Dani, é com você. Obrigada, meu querido amigo Ricardo Luca. Tamo junto nessa batalha. E quero aqui desejar boa tarde, querido amigo, vizinho de município. Já conheceu o malfadado Logan, né? Que se peida todo agora até para chegar em Porto Alegre. Aqui em casa tá todo mundo ficando meio velho. Até o carro se peida todo agora para ir a Porto Alegre para fazer os movimentos. Adair FR, querido, um grande beijo. Malena Guerreira, essa gaúcha radicada lá no Rio de Janeiro. Andressa, querida, obrigada por estar aí. Ana Jansen, de Rio Grande, aqui, lá na zona sul do nosso querido Rio Grande do Sul. Querido, mas a gente está meio que numa batalha. Eu vou te dizer, Paulinho, que às vezes eu estou numa batalha com o que a gente vê. Mas, enfim, a gente vai alongando a nossa conversa aqui e vai tentando entender um pouco. A gente é meio psiquiatra quando a gente mora no Rio Grande do Sul e é de esquerda, né? Querida Adriana do Amaral, lá de Santa Maria, um grande beijo. Maria Angélica Coldibelli, lá de Minas Gerais. Patrícia Correia, obrigada por estar aí. Selvino Scheibel, querido, muito obrigada, bem-vindo. E é isso, quem puder se inscrever no canal, quem gostar, só digo, hoje eu sou bem pedagógica, em certos dias a coisa aqui é bem pegada, porque eu tenho um programa todos os dias, às 21 horas, todos os dias da semana, de segunda a quinta às 21 horas, na sexta-feira é às 22, em que eu falo as notícias do dia, e aí nesse período falar sobre as notícias é complicado. Então, já começo pelas notícias, e uma das notícias que me chamou muito a atenção, e gostaria que o Paulinho falasse um pouco sobre isso, porque a gente vai falar muito sobre a questão política e nós vamos falar também muito sobre a questão Rio Grande do Sul, que é difícil entender para quem mora de fora, olha para isso aqui, vê uma grande fascistaiada reunida em CTG ou grupos neonazistas. E não é só disso que vive o Rio Grande do Sul, graças a Deus. Mas tem um quesito meio complicado no Rio Grande do Sul, que é uma notícia que eu li na semana passada, que nós estamos no estado do Rio Grande do Sul com 1 milhão de pessoas passando fome, tá? Ou, se alguém quiser maquiado, mais bonitinho, com um pouco de polimento, com insegurança alimentar grave. E eu e o Paulinho, a gente se conhece graças a uma ocupação, que é uma outra coisa também, que não é do ideário, porque as pessoas acham que aqui no Rio Grande do Sul, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Às vezes não é bem assim. Paulinho, querido, como lidar com essa situação de fome, de abandono, e quero que tu descreva também a luta, né, que eu não fiz junto contigo, mas eu fico feliz de ter feito uma partezinha, né, tentando fazer a vez da andorinha com a gota de água contra o incêndio. Paulinho, querido, tá contigo. Pois então, né, Daniela, Ricardo, as pessoas que estão aqui conosco, a situação da fome no Brasil é algo grave. Né? Esses dias, nós estávamos numa atividade com a presidenta Dilma Rousseff e ela nos lembrava algo muito importante, que é o seguinte: nós somos o primeiro país no mundo que sai do mapa da fome e retorna para o mapa da fome. Nenhum país que sai do mapa da fome quer voltar para o mapa da fome, porque isso é uma vergonha mundial, internacional. E nós somos o primeiro país que faz esse passo para trás. Ou seja, a gente fez todo o movimento lá em 2003, quando o presidente Lula assume o governo e instala o programa Fome Zero, em que o companheiro Frei Beto era um dos responsáveis por organizar o Fome Zero no Brasil. E nós fizemos... Antes nós já vínhamos com toda a caravana de combate à fome com o Betinho, né, na década de 90. Depois vem o Fome Zero com o governo Lula. E aí, a partir dali, Fome Zero, Programa Bolsa Família, a gente consegue erradicar a miséria e a pobreza no Brasil. E com o governo da presidenta Dilma, nós conseguimos erradicar a fome. Ou seja, nós estávamos num processo de superação daquilo que parecia ser impossível superar no Brasil. É um país continental, com as suas enormes diferenças, levava o Brasil a uma desigualdade extrema. Era isso que se dizia até os governos do presidente Lula. Com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, a gente conseguiu mostrar que não. O Brasil é um país continental, mas aqui é um Brasil onde nós somos o maior produtor de alimentos do mundo
para matar a fome do nosso povo. Só que aqueles que tomaram de assalto o poder a partir de 2016 reverteram toda essa lógica. Voltaram a jogar o nosso povo na miséria e fazer com que o nosso povo volte a passar fome. A região metropolitana aqui de Porto Alegre é uma região que hoje tem muitos jovens que não têm perspectiva de conseguir o seu emprego. Tem muitos jovens que não conseguem mais identificar um espaço para trabalhar. E aí, a partir disso, surge toda uma condição de precariado, surge toda uma condição de falta de condições de vida que leva, então, a essas condições de fome, inclusive. E a gente acaba vendo, nós tivemos nos governos, final do governo Lula e governo Dilma, toda a expansão do Minha Casa Minha Vida, que levou a nossa população a morar com mais dignidade. Nós vamos ver o fim desses programas de unidades habitacionais acontecendo no Brasil e aquelas pessoas que conseguiram um apartamento, uma casa a partir do Minha Casa Minha Vida, tendo a cobrança da taxa de juros cada vez mais alta, acaba não conseguindo, e a falta do seu emprego, acaba não conseguindo mais pagar as suas parcelas, as suas prestações, e com isso cresce o número de... volta a crescer o número de irregulares, ou seja, de ocupações. As pessoas não vão ocupar um espaço irregular porque querem, porque gostam de morar mal, porque são desleixadas. Não, as pessoas vão morar nesses espaços irregulares porque as pessoas não têm condições de pagar algo melhor. E o Brasil é um país de muita terra vazia e com pouca casa para o nosso povo que está morando cada vez mais na rua. Aqui em Sapucaí do Sul, que é a cidade que eu moro, e a Dani faz essa recordação, em que ela me conheceu a partir de uma ocupação, bem na divisa de Sapucaí com São Leopoldo, essas duas cidades que são próximas, são coladas uma na outra, inclusive Sapucaí era distrito de São Leopoldo antes de se emancipar. Então, ali, nessa divisa, tem duas ocupações. Ocupação que acontece no Horto Florestal e que vai desembocar na ocupação ali do Arroio José Joaquim. Sapucaí é uma cidade, para vocês terem noção, em torno de 53% dela é irregular. Tá? Em torno de 53% da área habitada, ocupada em Sapucaí, é irregular. Tá? E ali tem duas grandes ocupações com uma grande quantidade de pessoas. Desde novembro de 2021, nós estamos em julho de 2022, aquelas pessoas não têm água. Tá? Não tem água. Porque o governo municipal, que é aliado ao governo Bolsonaro, junto com o governo de Eduardo Leite e Rodolfo, que também são aliados de Bolsonaro, cortaram a água dessas famílias. Ou seja, nós tivemos um dos verões, Dani e Ricardo, um dos verões mais quentes da história do Rio Grande do Sul. A Dani, que é aqui de São Leopoldo, vai lembrar que em dezembro foi um calor insuportável que a gente mal conseguia aguentar com ventilador e ar-condicionado. Aquelas famílias não tinham água. Imagina só tu ter crianças em casa, idosos na cama, e tu não poder dar um banho nessa gente. Tu abrir a torneira e não sair uma gota d'água para que essas pessoas possam se hidratar. Foi um caos, foi um horror. Nós fizemos todo um movimento para que aquelas famílias pudessem ser atendidas pelo menos com caminhão-pipa, e isso aconteceu. Mas a gente não pode esquecer, e essa foi a pergunta da Dani, depois eu acho que a gente vai se aprofundar mais nesse tema da água. A fome é algo que nós precisamos voltar a falar que há fome no Brasil e vamos superar a fome. Com isso, nós precisamos relembrar que nós somos o país que mais produz alimento, nós somos o país do agropop, né? Mas é um agro que não se preocupa com a fome do nosso povo, que não se preocupa com o povo brasileiro. O MST, as cozinhas comunitárias da CUT, esse sim, durante a pandemia, tem matado a fome do nosso povo nas comunidades, nas periferias, nas vilas, e isso, nós, com uma grande mobilização popular, de solidariedade do nosso povo, junto, aliado a uma política séria do governo federal, que nós vamos voltar a ter, viu, Dani e Ricardo? Nós vamos voltar a ter uma política séria com cozinhas populares, com cozinhas comunitárias, com restaurantes populares, com valor abaixo de R$5, como nós tínhamos no governo Lula, a preço de R$1, o governo Lula e Dilma. Nós vamos voltar a ter isso. E vamos voltar a ter a elaboração de hortas comunitárias, hortas urbanas,
nós vamos fazer que o povo volte a se alimentar bem e a não ter fome, porque ter fome é não ter dignidade. E nós não podemos permitir que um brasileiro, uma brasileira, tenha fome nesse país, morra por falta de alimento. Excelente, Paulinho. Ricardo, querido, tua pergunta. Paulinho, eu acho que a gente está realmente num momento de um retrocesso imenso, né? A gente retrocedeu 50 anos, 60 anos em 6. E a gente não pode esquecer o governo Temer também, né? O Temer a Dilma que deu uma resposta para o Temer que foi linda demais. E não foi lindo. A gente tem agora, eu acho que os movimentos sociais, eu acho que eles vão ter que dar um salto à frente. Então, como o MST, as ocupações. Olha, São Paulo capital, está numa situação absurda. A gente não pode nem mais falar que está faltando casa em São Paulo, está faltando viaduto, está faltando praça, porque cada viaduto e cada praça tem centenas de pessoas morando. Então, é uma situação assim, a gente está com... Eu nem tenho certeza desse número. Eu ouvi esse número, 100 milhões de pessoas em situação alimentar ruim. 100 milhões é metade do povo. Ou seja, é muita gente, é absurdamente muita gente. Então, eu tenho alguma experiência com o MST, que aí é outra coisa, né? Vamos dizer que até seria uma elite dos movimentos, mas eu acho que, Paulinho, acho que a gente jogar energia nos movimentos, atualmente, é o nosso caminho, né? O que você pensa disso? Eu concordo plenamente, Ricardo, porque nós temos visto que na pandemia o que tem salvado a vida do nosso povo em relação à alimentação e à dignidade de vida são os movimentos sociais. A CUT tem feito um trabalho muito bonito, que são das cozinhas comunitárias. Aqui em Porto Alegre eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da CUT na Vila Farrapos. Ali o nosso companheiro, o Bruno Matos, que é secretário da Juventude do PT de Porto Alegre, ele tem feito junto com a CUT, é um trabalho CUT na comunidade, tem toda uma questão de entrada da CUT na comunidade, cozinha comunitária, todo um trabalho bonito. Ali tem sido uma experiência muito interessante. O governo do estado, o governo Sebastião Melo, em Porto Alegre, eles desalojaram um espaço onde o MTST fazia uma cozinha comunitária, um espaço para ficar vazio. Eles tiraram o MTST daquele espaço para deixar o espaço vazio. Foi ocupado pelo movimento que distribuía quentinhas. Eles desalojaram aquele povo dali para deixar o espaço vazio. Mas o MST, a gente não precisa falar, né? O quanto o MST tem sido importante com a distribuição de alimentos no Brasil, toda a produção de arroz que eles têm grande parte dela colocada à disposição daquelas comunidades mais carentes. Ou seja, tem sido um trabalho muito bacana e muito bem feito. Além das ações de solidariedade que o próprio PT tem realizado. Aí em São Paulo, o próprio presidente Lula esteve na sede dos sindicatos metalúrgicos recebendo doação de alimentos para a formação de cestas, né? Para a distribuição entre aquelas pessoas que hoje passam por grandes dificuldades em relação ao alimento. Isso é fundamental, é a solidariedade do povo brasileiro. E é isso que o presidente Lula nos chama a atenção, Ricardo, Dani e as pessoas que estão nos assistindo. O presidente Lula nos chama a atenção que o povo brasileiro, por mais que a gente tenha uma história muito complicada, né, e complexa, o povo brasileiro é um povo que sabe ser solidário. É um povo que sabe ser afetuoso, é um povo que consegue, nas dificuldades, se unificar. E nós vamos unificar o Brasil para tirar os fascistas do poder, para tirar aqueles que usurparam
o poder da presidenta Dilma, e aí entra Michel Temer, aí entra Eduardo Cunha, que quer voltar para a Câmara dos Deputados, aí entra toda essa catrefa que está ocupando o poder. Não esqueçamos de Eliseu Padilha, quase disse o apelido dele aqui, não sei se a Dani captou. Não esqueçamos essa gente, tá? Essa gente destruiu o Brasil que vinha num processo muito importante de desenvolvimento. Nós não nos tornamos só a sexta economia do mundo com o presidente Lula. Nós nos tornamos a sexta economia do mundo com qualidade de vida para o povo brasileiro. Nós nos tornamos a sexta economia do mundo com políticas públicas que levaram o nosso povo a ter comida na mesa, a tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde, jantar. Eram 4 refeições no mínimo que elas faziam, não só 3, como o presidente Lula sempre fala. Nós nos tornamos a sexta economia do mundo que colocou a juventude nas universidades. Nós nos tornamos a sexta economia do mundo que conseguiu casa para o povo. Olha, a maioria das casas no Brasil, elas são frutos de herança. A maioria das casas no Brasil são frutos de herança. Não foram compradas nos últimos anos, não, elas são compradas há muito tempo atrás. O presidente Lula e a presidenta Dilma fizeram com que o nosso povo pudesse ter acesso à casa escriturada, a casa com escritura, nome no papel. Foi isso que o presidente Lula e a presidenta Dilma fizeram. E nós vamos voltar a fazer isso. Nós vamos voltar a fazer porque o povo brasileiro lembra como foram os nossos governos e não aceitam mais esse governo da miséria, da morte, da destruição. Então nós vamos sim conseguir derrotar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo e junto com os movimentos sociais, não podemos esquecer disso e nem nos apartar disso, junto com os movimentos sociais, nós vamos construir uma verdadeira forma de governo que seja realmente democrática. O presidente Lula tem falado sobre o orçamento participativo e nós que somos aqui da região metropolitana de Porto Alegre, nós somos muito saudosos do orçamento participativo do Olívio Dutra, saudosos do orçamento participativo do Raul Ponte, meu líder, nós somos saudosos de todo aquele movimento de construção da cidadania que os governos de Porto Alegre na década de 90 fizeram em Porto Alegre, enquanto o Brasil caminhava para trás com Fernando Henrique Cardoso. Agora nós vamos retomar, e nós vamos retomar com mais força, unidos aos movimentos sociais, com políticas de democratização radical do Brasil, e nós vamos, de fato, construir a saída para o povo brasileiro. Olha, Paulinho, vou te dizer para ti, como dizem alguns pais de alunos, vou te dizer para ti, professora, eu vou te dizer para ti, Paulinho, tu tá muito raçudo, como a gente precisa dessa energia de raça, sabe? Porque a gente está passando por um período muito desgraçado. E eu tô assim, ó, só avisando. Quando eu digo desgraçado, para alguns, ai, que horror. Não, desgraçado é querido. Porque eu quero agradecer o comentário e concordar aqui com o Silvino Scheibel, dizendo, né, os movimentos sociais fazem um trabalho social muito importante. Mas não é de mendicância que se consegue dignidade. E para isso tem que ter governos que façam sua parte. Tem que ter deputado, senador, gente que não vai para uma CPI da Covid. Enquanto o gaúcho morre aos borbotões, nós tivemos um palhaço na CPI da Covid falando em pornô, né? Nós viramos chacota com o número de mentirosos gaúchos que estão e fazem parte do que é o bolsonarismo. Então, agradecer esse comentário do Silvino e também quero agradecer a querida Ana Jansen, que ofereceu um apoio aqui, uma assinatura para o canal. Muito obrigada, querida Ana. Todo apoio é bem-vindo. Quem puder convidar, principalmente porque a gente precisa dessa energia que o Paulo está trazendo. E essa energia que o Paulo está trazendo não é só pelo fato dele ser um pré-candidato, de estar vindo com uma força muito grande, que é tão necessária para esse momento, mas também porque cabe salientar, e a minha pergunta vai ser embasada no que vai vir num videozinho, que, para quem não sabe, tem um canal do YouTube do Barão de Tararé, e esse canal, ele está passando, nesse final de semana, o Blog Prog, que são debates dos blogs progressistas acerca do que está acontecendo no nosso país nos últimos tempos. E esse Blog Prog, que é o 7º, está acontecendo em Maricá, no Rio de Janeiro.
E eu quero passar um vídeo aqui, espero que eu tenha colocado no tempo certo, que é uma coisa que faz parte do que a gente está vivenciando e que não vai acabar com a simples perda óbvia e já sentida por todos nós do governo do atual mandatário, esse inútil que está lá, né, esse vagabundo que está lá no Palácio do Planalto, que conforme reportagem do UOL, trabalha 20% do que é um horário de estagiário. Mas vamos ver o que está acontecendo, porque é muito mais do que Bolsonaro. Então, cabe olhar esse videozinho, ele é bem rapidinho. Enquanto a gente está preparando ali para passar o vídeo, queria falar do vice-prefeito que está aqui conosco, Diego Zeidan, que vai sentar aqui conosco também daqui a pouquinho na próxima mesa. Cado, o filho do Barbosinha, pode subir. A gente vai começar o vídeo, gente, só um minutinho. Vamos fazer a composição aqui da mesa do filho do Barbosa. O vídeo está sem áudio. Não se preocupa, isso aconteceu até com o Bill Gates. Logo, logo a gente consegue colocar o áudio aí, gente. Só um minuto. Nos anos 60 e 70 do século passado, golpes militares eram uma constante. Em países da América Latina, governos democráticos foram depostos e substituídos por ditaduras militares que mantiveram as populações sob grande terror e submeteram as economias a interesses externos. Para assegurar a manutenção dos regimes golpistas, formou-se um consórcio dos países que, sob orientação dos Estados Unidos, perseguiu, sequestrou, prendeu, torturou e matou oponentes além das fronteiras nacionais. A denúncia da tortura no Brasil foi feita de forma corajosa por líderes religiosos que coordenaram o projeto Brasil Nunca Mais. Os anos passaram e governos democráticos continuaram sendo depostos, não mais pela violência dos fuzis, mas sim pelo uso de outro tipo de violência, o lawfare. Lawfare é o uso estratégico do direito como arma de guerra para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo. O objetivo do lawfare é atacar a soberania de um povo, enfraquecer sua nação, a fim de torná-la presa fácil para submetê-la a interesses econômicos alheios. O lawfare combina ações jurídicas e midiáticas a fim de transformar o inimigo de um em inimigo de toda a sociedade. Assim, a pessoa é hostilizada e condenada no Tribunal das Consciências antes do julgamento ocorrer nas esferas judiciais. Operações policiais midiáticas, prisões cautelares e julgamentos são transmitidos pela TV como grandes espetáculos, mas na verdade são shows de horrores, onde são exibidas ilegalidades e violações aos princípios constitucionais e onde agentes do judiciário são transformados em superestrelas e salvadores da pátria. O método começou a ser testado em 2005 contra o Partido dos Trabalhadores por meio da Ação Penal 470, pejorativamente conhecida por Mensalão. Na sequência, veio a chamada Operação Lava Jato. Em seguida, o golpe que depois a presidenta Dilma Rousseff e depois a prisão ilegal do ex-presidente Lula, candidato favorito às eleições de 2018, levando Jair Bolsonaro ao poder. A guerra não acabou e ainda há muitas vítimas que precisam ser resgatadas. Por esta razão, propomos o projeto Lawfare Nunca Mais, que tem por objetivo promover o engajamento da sociedade na solução do problema por meio da divulgação de casos emblemáticos. Precisamos falar em anistia para as vítimas. Você já imaginou ser presa acusada de assinar um documento que não assinou e ter que usar uma tornozeleira eletrônica por 508 dias sem nunca ter sido ouvida por um juiz? Você já imaginou ter que responder a 1.426 processos injustos, ser perseguido judicialmente e condenado a pagar multas absurdas? Você já imaginou ser preso sem saber o motivo, passar 43 dias no pior presídio do país, enfrentando processos judiciais por muitos anos, para ao final concluírem que era inocente de todas as acusações?
Você já imaginou ser julgado por uma acusação falsa, por juízes que desprezam as provas de sua inocência, ser condenado sem direito a recorrer, a uma pena de prisão de mais de 12 anos por algo que você não fez, e ainda ter seus familiares perseguidos com processos absurdos? Esses são casos emblemáticos que são apresentados em nossa página www.lawfarenuncamais.org. Convidamos vocês, ativistas digitais, blogueiras e blogueiros, a ajudar a difundir e divulgar a nossa rede. Convidamos todas e todos que tenham conteúdo relacionado ao tema a nos enviar para incluirmos em nossa área de publicações. No nosso site, também expomos vídeos falando sobre o tema, livros relacionados, além de explicar detalhadamente cada um dos nossos 4 casos emblemáticos. Ajude-nos a divulgar, combater e neutralizar o lawfare. Eu queria acabar já nessa frase, essa transmissão, porque isso aqui tem muito a ver com algo que permeia a política brasileira, né? E aí, Paulinho, a importância dessa eleição, ela é muito maior do que a gente jamais conseguiu se imaginar, porque quando uma comunidade que está ocupando um terreno e não tem direito à água, ela não consegue ligar isso com a prisão do Lula. Ela não consegue nem saber da existência da professora que teve a tornozeleira eletrônica colocada 580 dias. E o que a gente vê no estado do Rio Grande do Sul é um desconhecimento, um abandono e o fruto desse lawfare. Então, te pergunto, o que fazer, né? Primeiro, os efeitos que tu vê disso ainda, né? Estamos em tempos de mudança, mas os efeitos que ainda se vê agora ao longo dessa pré-campanha de 2022 e o que fazer para conseguir fazer com que as pessoas que estão sofrendo sem política pública, sem água, sem nada, que essas pessoas entendam que a luta por Lula, pela justiça, é uma luta que é pelo Lula, mas que também é por quem não tem água, não tem roupa, não tem comida. Paulinho, querido, tá contigo. Olha, Dani, quando eu vejo ali, por exemplo, o Henrique Pizzolatto, esses dias nós conversamos bastante no Twitter, né? O Henrique Pizzolatto, ali numa daquelas atividades que tem ali no Twitter, esqueci o nome daquilo, que fica só a voz, né? A gente ficou ali conversando, Space, isso mesmo, nós ficamos ali conversando por algum tempo. Henrique Pizzolatto, quando ele descobriu que eu era de Sapucaia do Sul, ele ficou muito feliz, porque o Henrique Pizzolatto, no início da década de 80, andou muito aqui pela nossa região, inclusive ajudou na fundação e na formação do PT aqui em São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, pela região da BR-116. Então, ver e saber da história do Pizzolatto, todas aquelas companheiras e companheiros que têm sido perseguidos, é algo que nos machuca bastante, né? Porque a gente, como o vídeo colocou, né? A ação penal 470, aquela do mensalão, ela veio com um objetivo: destruir o PT. Né? Destruir o PT, destruir qualquer tentativa de fazer com que as pessoas tivessem um governo popular no Brasil. E aí eu quero, antes de entrar na resposta da tua pergunta, eu quero só dizer uma coisa. Eu não acredito muito na ideia do antipetismo. Eu não acredito nessa ideia. Eu vou dizer por quê. Porque eu não acredito que o ódio seja um ódio determinado ao PT. As elites brasileiras, elas não têm um ódio fundamentado ao PT. Elas têm um ódio fundamentado a um projeto popular. E esse projeto popular, quem representa no Brasil é o PT. Assim como lá na década de 50, 60, se ensaiou um projeto popular um projeto popular com Juscelino e Jango, e as elites derrubaram, não queriam deixar o Juscelino assumir, né? Não estou dizendo que o Juscelino tem origem popular, não é isso que eu estou falando, mas se tinha uma ideia de projeto que caminhava naquela direção, né, a partir dos governos de Getúlio Vargas,
Não queriam, então, deixar que Juscelino assumisse. Depois, fizeram de tudo com a UDN para que o da Vassourinha lá fosse eleito presidente, que não durou um ano, e aí não queriam deixar com que o Jango assumisse, né? Porque era outro projeto popular. E quando o Jango assume, o Jango só assume porque as elites políticas garantiram, Tancredo Neves, garantiram que teríamos um semipresidencialismo no Brasil. Quando o Jango assume e cai a ideia do semipresidencialismo, não um presidencialismo parlamentarista, cai a ideia do semipresidencialismo, eles derrubam logo em seguida o Jango e dão, de fato, um golpe no Brasil. Esse golpe volta a acontecer não mais com tanque na rua, com militar, embora os militares tenham voltado para o poder a partir das eleições, mas não mais daquela forma, a partir de uma outra forma, que é o lawfare, que é toda uma unificação entre judiciário, Ministério Público e imprensa. Tem um artigo, eu sou sociólogo e cientista político, tá? Sou cientista social, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faço mestrado em ciência política e trabalho as minhas pesquisas dentro da área do direito, do campo da justiça. Tem um artigo do ex-juiz, ex-ministro, ex-tudo e atual nada, Sérgio Moro. Ex-croque também, esqueceu. Baita do ex-croque. Tem um artigo dele de 2005 chamado Considerações sobre a Operação Manipulite, tá? Que é a Operação Mãos Limpas da Itália. Nesse artigo de 4 páginas, porque ele é tão ruim que não consegue escrever nem mais do que isso, nesse artigo de 4 páginas, ele diz que é preciso que no Brasil haja um grande movimento contra a corrupção. De que forma? Ministério Público aliado à imprensa para que a imprensa faça o trabalho de manchar a carreira política carreira dos políticos, manchar a vida dos políticos, e com isso, né, limpar o Brasil da corrupção. Isso em 2005. Nós vamos ver que a Operação Lava Jato quase foi nessa esteira, mas não conseguiu chegar tão longe. Mas veio a Lava Jato logo em seguida e o colocou em prática todas as estratégias que o Sérgio Moro descreve naquele artigo de 2005. Lembrando que o Sérgio Moro, no julgamento da Operação Lava Jato, ele era assessor da ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, o que a gente precisa dizer para o nosso povo, Ricardo e Dani? A gente precisa dizer que quando rasgam a Constituição, tá, como rasgaram em 2016, colocam por terra toda a garantia constitucional de direitos de todos os cidadãos e todas as cidadãs. Colocam por terra todas as condições que fazem com que o sistema de justiça, com que o poder do Estado não haja contra o cidadão de forma injusta. Fizeram isso em 2016 e isso deu a garantia de que eles prenderiam Lula. E quando nós estamos ainda num estado policialesco, midiático, usurpado pelas elites, como é o de agora, todos nós corremos perigo porque o Estado não funciona, deixa de funcionar para todos e todas, mas passa a funcionar somente para uma parcela da população, e é a menor parcela, que é a elite política e econômica desse país. Então nós precisamos denunciar o lawfare sempre, nós precisamos dizer que a Operação Lava Jato é, sim, um atentado de golpe ao Brasil, aliado entre Justiça, Ministério Público, Congresso e imprensa, junto com os Estados Unidos, para destruir qualquer tentativa de governo popular que nós tenhamos no Brasil, porque o Brasil é uma potência na América Latina e eles sabem disso. Nós enquanto país, conseguimos aqui se conseguirmos unificar a América Latina, nós conseguimos colocar por terra qualquer ação imperialista no sentido de continuar agindo contra os países menos importantes economicamente, tá? E nós precisamos dizer que tudo isso teve um início. O início se deu na Operação 470, lá
naquele famigerado tal mensalão, que desde antes nós não nos preocupamos em dizer que José Dirceu, José Genuíno e aqueles que tiveram a sua condição provada de inocência ainda são nossos companheiros e estão na luta junto. E aqui eu, só para complementar, coloco a fala da Adair, né, nosso querido amigo. Muitas vezes nas ocupações, sem acesso à TV ou à internet, como esse brasileiro irá se informar? É isso, sabe? Eu também acho que o antipetismo assim, é a fala de quem quer ainda cavocar em algo uma piada que já não dá mais para dar risada, né? Mas que é essa questão da falta de informação e que às vezes as pessoas pegam uma Rede Globo, por exemplo, né? E elas conectaram ao longo de toda a história, né, a esquerda com os piores atos possíveis, né? E fica difícil tu retomar. Eu não acho que seja o sentimento de antipetismo, mas o que eles quiseram, e por isso enfraquecimento de sindicatos, e por isso tudo que a gente for vendo organizadinho, o jogo é para... A patada que a Dilma deu na cara do Temer foi há pouco, né? Perto do que esse cara fez de destruição. Então, assim, o que a gente vê é que houve uma separação de movimento social com a própria sociedade, mas não por falta de atuação do movimento social, mas por pura mentira, por pura manipulação. E o que é pior, parcela, e eu digo isso, eu não quero que o PT faça autocrítica. Tenho pouco tempo, eu faço autocrítica da minha militância. De que em que ponto a coisa passou da conta e eu não vi, estava pateteando, estava trabalhando 40 horas, estava juntando, estava isso, estava aquilo, e não vi. E esse trem passou por cima de mim também, passou por cima de todos nós, e passou por cima da possibilidade desse povo jamais voltar ao mapa da fome. Isso é que me dá o pior. Mas, querido Ricardo, pergunta. Bom, eu gostaria de fazer uma tradução livre antes. Está chegando parece que dois militares norte-americanos para falar sobre a eleição, sobre urnas eletrônicas. E eu acho que esses caras vão chegar aqui e vão falar, olha, uma tradução livre. Desculpa aí, 64 foi mal, 2016 foi um vacilo nosso, mas agora pode confiar na gente. Acho que essa vai ser mais ou menos a fala dos norte-americanos aqui no Brasil. E, Paulinho, bom, eu gostaria de fazer uma pergunta fácil para você agora, bem tranquila. Acho que isso vai demorar uns 2, 3 dias para poder responder por completo, mas eu tenho certeza que você consegue dar uma resposta para a gente. Esse lawfare, assim, começou muito claro na ação penal 470, né, no mensalão, e novamente eles entraram pesado e entram só, assim, é claro, a gente é alvo, a gente tem um alvo pintado aqui na testa, a minha está até fácil de ver o alvo, né? Mas a gente tem um alvo pintado, e você vê que pessoas quase comuns foram colocadas nesse lawfare. O coletivo Corda Bamba falou sobre um livro, Arapuca Estadunidense, que pega um alto funcionário de uma empresa, e esse alto funcionário foi destruído, e destrói a família inteira, destrói a vida do cara, assim como Henrique Pisolato, que é uma judiação. O caso do José Genuíno, eu ganhei o livro do José Genuíno, dele mesmo, que é fantástico para mim. E, assim, é de chorar. Então, a pergunta simples é, como acabar com esse lawfare aqui? Você vê que é simples, né, Paulinha? Com você. Nossa, simplíssimo. Bom, no Brasil, nós estamos com essa escalada, né? A escalada daqueles que tentam usurpar o poder para si.
É muito complicado, porque a gente precisa... Alguns diriam que a gente precisa fortalecer as instituições. Outros diriam que a gente precisa fortalecer os movimentos sociais. Eu acho que a gente tem que congregar as duas coisas. Mas como é que a gente fortalece as instituições sem levar em consideração que as instituições, sobretudo as instituições de justiça, são instituições permeadas pela elite brasileira escravocrata, permeadas pela política brasileira, pela elite brasileira que ainda é conivente com situações de escravidão no Brasil, com trabalhos análogos à escravidão. Então é tudo muito complicado. Então acho que nós precisamos olhar, né, para o Brasil de 88, para aquela carta que foi escrita em 88 e voltar a pactuar o Brasil. O Tarso Genro fala muito sobre isso, que é a importância da gente refazer o pacto. Porque se a gente concorda, e a gente concorda que houve um golpe em 2016, então a gente concorda que aquele pacto de 88 não existe mais. Aquele pacto de 88 se desfez, né? Então, pensando nesse sentido, eu penso que uma das nossas tarefas é, sim, refazer o pacto. Refazer o pacto também significa repensar uma constituinte. Daí vem um outro grupo que vai nos dizer como é que nós vamos fazer uma constituinte com o Brasil da forma como está. Nós vamos eleger um Congresso Constituinte, esse Congresso Constituinte vai ser maioria conservadora, nós vamos ter uma Constituição que vai falar em pena de morte, nós vamos ter uma Constituição que vai reduzir maioridade penal. Então a gente está num brete, diria um companheiro nosso aqui, né? Exatamente. Do Sul. A gente está num brete. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente tem etapas a ser cumpridas, né? A primeira etapa é, nesse momento, o PT penso que o PT acerta quando o PT resolve construir e fomentar a militância do partido a construir nas suas casas, nos seus bairros, os comitês populares de luta. Primeira coisa é isso. A constituição dos comitês populares de luta, voltar àquela ideia de nucleação que o PT tinha na década de 80, início de 90, voltar a essa ideia de nucleação, voltar a reunir nos bairros, voltar a conversar com os vizinhos, né, voltar a falar sobre política na vida real com as pessoas que estão na nossa volta. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, garantir a vitória de Lula na eleição já de 2 de outubro, primeiro turno. Tá? A partir dali, garantir a posse do Lula em 1º de janeiro. E depois, não desfazer os comitês populares. Mantê-los ativos para que eles sejam ferramentas de construção política a partir da base. Para que ali, junto com as políticas de governo, nós vamos voltar com os pontos de cultura, nós vamos voltar com as políticas de descentralização do poder, mas, sobretudo, nós precisamos fazer, o que nós não fizemos, que é a democratização da mídia no Brasil. Nós não podemos mais ter 4 famílias mandando na imprensa brasileira. Nós não podemos mais ter, aqui no Rio Grande do Sul, uma família que tem a grande imprensa, que tem o maior jornal de circulação na região metropolitana, que é a 0 Hora, segundo maior jornal, que é o Diário Gaúcho, maior jornal de circulação em Caxias, ali na região da Serra, que é o Pioneiro. De não pode mais ter isso, é uma só. E aí no rádio, essa mesma empresa, né, que é uma família, essa mesma família tem 4 canais de rádio. Sabe? Então, tu sai de tu ouve ali às 7 horas da manhã o jornalista dizendo na Rádio Gaúcha que o Lula é ladrão, aí tu troca, passa para a Rádio Cidade, não tem mais Rádio Cidade, para a Farroupilha, escuta na Farroupilha das 10 horas um outro dizendo que o Lula é ladrão. Então, toda a imprensa está dizendo que o Lula é ladrão. Não, 4 famílias estão dizendo que o Lula é ladrão. Aqui no Rio Grande do Sul, uma família que detém todo esse monopólio. Então, nós precisamos democratizar a imprensa, nós precisamos fazer com que a população tenha, de fato, condições de acesso à informação e, com isso, reconstruir uma mentalidade, uma cultura política brasileira que nos afaste dessa ideia de fascismo e aí sim conseguir voltar para a história da Constituinte,
de refazer o pacto, mas nós precisamos olhar com carinho isso tudo, né? Não podemos atropelar os passos, mas fazer com carinho ao mesmo tempo que a gente vai pactuando daqui e dali e organizando a forma como as instituições voltem a funcionar de maneira nem que seja mínima para garantir a democracia no Brasil. É difícil, mas é uma tarefa que nós vamos ter que cumprir, de alguma forma. Tá? E aí, por isso que o presidente Lula vai precisar de um Congresso Nacional que esteja a seu favor. E aí entra a minha pré-candidatura e entra todas as demais pré-candidaturas do PT no Brasil como um todo. O Lula não pode ser eleito sozinho. O Lula não pode ser eleito presidente sem uma bancada numerosa no Congresso Nacional. Porque senão nós vamos ter, de novo, um governo que vai ter que dialogar com velhas raposas que a gente não quer. Nós sabemos disso. A vida política é assim. Ah, mas nós vamos fazer orçamento participativo, nós vamos botar a CUT na rua, nós vamos... Ok, mas e o Congresso? Vai votar como? O Congresso vai fazer o quê? Então nós precisamos... O Congresso vai deixar o Lula governar? Então nós precisamos sim ter um Congresso Nacional que esteja ao lado do presidente Lula. O Raul Ponte sempre diz que é esquizofrênico o sistema político do Brasil, que elege um presidente, mas não dá para o presidente condições de governabilidade. E é verdade. Nós temos um presidente da República e não temos, junto com esse presidente da República, um Congresso capaz de garantir a governabilidade desse presidente. Então aí nós acabamos caindo sempre naquele sistema de um presidencialismo de coalizão, vai criando uma coalizão a partir da eleição e não anterior, uma coalizão programática para os rumos do país. Né? Então nós precisamos também olhar para uma reforma política que seja de fato importante, que traduza as necessidades do Brasil, do povo brasileiro e as necessidades das instituições brasileiras. Nós precisamos disso, porque senão nós vamos ficar sempre rodando atrás de uma história que, como o Marx dizia, na primeira vez ela acontece por acaso, na segunda como farsa. Né? Então, nós precisamos, de fato, garantir que essa história pare de se repetir no Brasil, porque é a mesma história desde a invasão dos portugueses aqui nessa terra. Excelente. Eu sei que o Paulinho, a gente tem pouco tempo agora, Paulinho vai ter que sair daqui a pouquinho, então nós vamos ter que nos encaminhar para o final. E eu vou fazer uma colocações assim, porque eu acho muito importante falar sobre a questão da pré-candidatura. O fato da gente ter, inclusive esse vídeo vai terminar com um vídeo que fala sobre essa questão dos comitês, um vídeo do PT institucional, mas eu acho que é muito importante que a gente veja, ouça, né? Não é só tu tá lá para ir ensinar, né? Tu não vai para visitar, tu vai para ouvir, cala essa boca que aqui tu tem que ouvir, né? E a gente sente isso, uma parcela das pessoas achou que Kim Kataguiri ia falar por elas no Congresso Nacional. Uma parcela do Rio Grande do Sul achou que Heinz ia ser uma voz diferenciada do Rio Grande do Sul dentro do Senado. Né? Uma parte do Rio Grande do Sul quer votar no Onyx Lorenzoni, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a gente tem que começar mais a ouvir do que falar. É essa tentativa que a gente está, num período em que eu até concordo com a Ana, a questão da internet pode ter mudado, mas a internet, ela mudou também de uma forma que pode ser burra. A internet, ela tem várias potencialidades. E uma delas é que tu não tendo educação para as coisas, tu não é ser adestrado, mas tu ter capacidade crítica para aquilo que tu enxerga, tu só vai ouvir aquilo que tu quer ouvir. E aí a gente recai no fascismo. A gente recai no que eu não quero ouvir o que o outro quer dizer. Eu quero ouvir o que eu quero dizer. Né? Então, são todos os riscos que a gente tem no meio disso. Né? No meio de um período tão perigoso em que acham que o mamãe falei
representava, né? Elas são pobres, por isso elas são fáceis, né? Mas são mais bonitas porque são brancas. E aí eu quero trazer, assim, para colocar minha última parte aqui antes do Paulinho falar, eu quero trazer duas coisas. Primeiro, esse pedido que veio de uma convenção da juventude lá da Bahia, mas que eu acho que representa a juventude e boa parte do país como um todo, né? Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros, onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E o que é isso? E o que é que fica? A impressão de que só homens, os homens brancos, social e economicamente privilegiados, foram os únicos a construir este país. A essa mentira tripla dá-se o nome de sexismo, racismo e elitismo. Nós temos uma juventude que foi capaz de produzir isso. Então, cabe, que eu quero que tu termine falando um pouco do que é uma pré-candidatura, mas nós, para fechar a rosca sem nada de polvilho, nós ainda temos essa realidade aqui, que essa aqui, para mim, é dureza. Nós temos um supermercado, e provavelmente aqui do Rio Grande do Sul, porque eu duvido que vendam o Guaraná Polar em outros lugares, né, Paulinho? Por sinal, saudade de tomar um Guaraná Polar na rua, no boteco, até de madrugada. Nem isso a gente pode, por causa desse desgoverno capeta, né? Mas olha só o período desgraçado que a gente vive. Nós temos aqui no mercado o leite a R$ 6,39 e a cerveja a R$ 5,79. Então, a pergunta eu nem preciso fazer, porque eu acho que eu já te juntei muita coisa e a gente precisa de deputados federais que lembrem, né, da voz daqueles que não se consideram brancos, daqueles que não se consideram cis, daqueles que nem se consideram ouvidos e nunca o foram, por isso a história não registra esses que construíram esse país. Então eu deixo tudo isso para te fazer na tua fala final e o Ricardo agora com uma breve intervenção para também a gente deixar o Paulinho terminar aqui a parte dele. Ricardo, querido, tá contigo. Não, muito bom, muito obrigado de estar aqui, Dani. Eu acho que o Paulinho foi brilhante aqui, conseguiu resumir 3 dias de fala praticamente. E eu acho que a Dani também já colocou mais uns 2 dias de pensamento aí para o Paulinho. Então, é com você, Paulinho. Vai lá, Paulinho, tá contigo. Agradeço muito a generosidade de vocês, tá, comigo aqui, porque vocês foram ótimos instigadores, tá? E eu estou muito feliz de ter escutado vocês e de ter podido, de alguma forma, colocar as minhas contribuições. Tem perguntas que são mais complicadas, né? Como a pergunta de como fugir do lawfare. Mas a gente tem que pensar isso, porque nós estamos num processo muito complicado. E a gente tem que lembrar também, Daniela, que junto com toda a revolução econômica que nós fizemos no Brasil, com os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós também iniciamos uma revolução na vida das pessoas, no pensamento das pessoas, na cultura do Brasil. Nós não falávamos, o Brasil não falava tão abertamente sobre a importância de mulheres no parlamento. Até o PT criar, dentro dos seus espaços, a garantia de que 50% das mulheres estariam na direção do partido. O Brasil não falava tão abertamente, sempre se falou muito daquela cultura mística, né, da multirracialidade brasileira, em que todos nós convivíamos da melhor forma possível e nós somos bons e amados e amáveis. Sempre se falou sobre isso. Nós nunca, de fato, desnudamos as dificuldades do povo negro brasileiro
assim como nós passamos a desnudar com os governos do presidente Lula, quando a gente garantiu que a população negra tivesse acesso às universidades, não só como reparação histórica, mas como garantia de direito. Nós nunca falamos tanto sobre a possibilidade das pessoas dizerem abertamente quem elas são, como elas são e quem elas querem amar. O Brasil nunca falou disso. Mas na década de 80, o Silvio Santos levava para o palco as transformistas, que era assim que ele chamava na década de 80, né? As mulheres trans, as travestis, era assim que ele chamava, as transformistas. Mas sempre o Brasil tratou, né, a população LGBTQIA+, como folclore, sempre tratou a população LGBTQIA+, como teatro, como brincadeira. A população indígena brasileira, o índio brasileiro, sempre foi retratado, inclusive nas nossas escolas, como o selvagem preguiçoso, né, e que na semana do índio, né, bastava botar um cocarzinho na cabeça da criança e fazer uma pinturinha no rosto que estava homenageando os indígenas. Nós passamos a falar sobre a importância da demarcação das terras indígenas. Nós passamos a falar sobre a importância cultural que o povo indígena tem para o Brasil, para a formação do Brasil e para a construção dessa terra. Nós, inclusive, dentro das conversas acadêmicas, precisamos relembrar que o conhecimento tradicional dos povos tradicionais são também conhecimentos científicos. Nós precisamos relembrar isso e trazer isso à tona nos nossos debates. Isso é importante. E nós, quando governamos o Brasil com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, iniciamos esse processo revolucionário. Mas as elites não suportaram, Daniela, a população, o povo aqui que interage com a gente, nossa militância, eles não aguentaram mais. Eles não aguentaram mais ver a filha da empregada indo para a Disney, mas eles também não aguentavam mais sair para a rua e ver a sua hipocrisia, tá, descarada, jogada na cara deles. Eles não aguentavam mais ver aquele pai de família, pastor, bonito, engravatado, que sai com a esposa na rua de mão dada, mas à noite se encontra com um boyzinho no banheiro de uma rodoviária. Eles não aguentaram mais ver isso escancarado na cara deles e dizendo que essa hipocrisia eles podem se libertar porque, como diz a Bíblia, né, o diabo é o pai da mentira e a verdade vos libertará. Eles não aguentaram isso. Então, nós precisamos sim. E teve um comentário que falou sobre a importância de mandatos progressistas. Eu vou dizer mais. Eu vou dizer que nós precisamos de mandatos de esquerda. Nós precisamos de mandatos socialistas no Congresso. Porque o socialismo é diferente de progressismo. Uma pessoa de direita pode ser progressista. Uma pessoa liberal pode ser progressista. Progressista nos costumes, pode ser progressista. Mas nós precisamos de pessoas de esquerda. Nós precisamos de socialistas no Congresso, porque nós precisamos radicalizar a democracia no Brasil, nós precisamos trazer a ideia do socialismo para o Brasil de fato e construir junto com o nosso povo um Brasil para todas, todos, todes, para cada um, para cada uma, para o brasileiro, para a brasileira, para o branco, para o preto, para o amarelo, para aqueles que vieram antes de nós, para aqueles que constroem depois de nós e junto conosco. Por isso, Ricardo, Daniela, eu quero dizer que, se eu tiver a oportunidade de chegar ao Congresso Nacional, o mandato Paulinho dos Santos não vai ser um mandato do Paulinho, do Paulo de Oliveira dos Santos. O mandato Paulinho dos Santos tem que ser um mandato do povo brasileiro, mas, sobretudo, do povo gaúcho. Porque, Daniela, nós já fomos o estado mais
à esquerda que o Brasil já teve. Enquanto lá na década de 60, os paulistas defendiam já o golpe militar e toda aquela tradição da TFP, o Rio Grande do Sul se armava contra a ditadura, com Brizola. Nós já fomos o estado que foi a vanguarda da esquerda com os governos de Porto Alegre. Nós não vamos aceitar ser reconhecidos como o estado fascista como nós estamos agora. Nós vamos reverter essa condição, nós vamos conseguir, de fato, tomar o poder, mais do que o poder político, o poder cultural. Nós vamos conseguir, sim, derrotar o bolsonarismo e voltar a ser um Estado que pensa política de esquerda, que constrói política de esquerda, que faz política de esquerda. De que forma? Com a base popular governando junto conosco. Por isso que eu volto a dizer, a afirmar e reafirmar. Se existir, a partir de 2023, o mandato Paulinho dos Santos no Congresso Nacional, esse mandato vai estar à disposição do povo gaúcho, esse mandato vai estar à disposição do povo brasileiro, e nós vamos lutar por renda básica, nós vamos lutar por uma educação libertadora, freiriana, nós vamos lutar para que o povo brasileiro volte a ter comida na mesa, nós vamos lutar contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que fizeram, que são grandes deformas e destruições, nós vamos revogar aquilo lá e construir novas legislações junto com o povo brasileiro para garantir que o trabalhador e a trabalhadora tenham condições de trabalho que sejam de fato, onde sejam de fato assegurados direitos, onde esse trabalhador e essa trabalhadora possa chegar num determinado da sua vida e desfrutar da sua aposentadoria com tranquilidade para viver no Brasil, viajar, ser feliz, viver a vida, curtir, porque ninguém merece viver uma vida trabalhando, chegar no final da vida sem dignidade para conseguir até a esquina. Ninguém merece isso. Nós vamos lutar junto com o presidente Lula, Ricardo e Daniela para garantir que o Brasil seja um Brasil para cada um e para cada um, para o brasileiro e para a brasileira, para todos, todas e todos. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com essa possibilidade de estar aqui. Infelizmente, eu disse para a Daniela que eu tenho uma agenda às 4h30 aqui em Sapucaia. Bom que em Sapucaia dá tempo de chegar, né? E nós queremos construir com as pessoas. As pessoas estamos ouvindo, estamos indo em cada canto da nossa cidade e das cidades da região metropolitana. Há poucos dias estive no bairro Farrapos, em Porto Alegre, e temos andado bastante. Estive na Campina, em São Leopoldo, há poucos dias também. Quero ir de novo, me chama que eu vou aí, né? E a minha agenda está à disposição para que as pessoas possam me chamar e a gente está junto para ajudar a construir os comitês de luta, né, os comitês populares de luta com Lula presidente, e também ajudar a garantir a vitória do presidente Lula e da maior e melhor bancada petista no Congresso Nacional. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Adair. Muito obrigado, Andressa, Selvino, Patrícia, Malena, Henrique, Maria Angélica, todo o povo que passou por aqui, que eu não anotei o nome, então eu falei quem eu lembrava e quem está na minha frente aqui. Muito obrigada. Nossa, Paulinha, assim, ó, que baita pré-candidato, que orgulho de ter, poder te chamar de companheiro. Para quem não sabe, o Paulinho também tá lá no Twitter, tá? A arroba dele é @santospaulinho, tá? E sigam, inclusive, para conseguir fazer mais pontes, porque o que a gente mais está precisando é realmente construir pontes que nos elevem para um outro rumo diferente do que a gente está tendo agora. E quero agradecer demais ao Paulinho e dizer que vamos estar junto na luta. Pode falar. Dani, posso só dizer uma coisinha? Só uma coisinha, tu mostrou no Twitter, mostrou meu Twitter aí. E Dani? Desculpa. Eu só ia dizer uma coisinha, Ricardo. Uma coisinha. A Dani mostrou meu Twitter e esses dias eu estava falando lá no Twitter o seguinte, que me incomoda muito o fato de os políticos atualmente estarem escondendo seus partidos. E a Dani mostrou meu Twitter ali
todo ele identifica que eu sou alguém militante do PT, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e eu tenho orgulho de fazer parte do PT. É isso. Desculpa, Ricardo. Não, eu ia dizer que o Rio Grande do Sul precisa do Paulinho, e eu diria que São Paulo precisa do Paulinho. Cara, ó, dor de cotovelo de vocês, Dani. Não te preocupe, a gente... Por sinal, pessoal, quem está assistindo quer trazer outros, porque eu não quero trazer as figuras que a gente já tem, porque tem gente que já tem uma gama de eleitores em determinadas regiões. Eu quero sangue novo, tá? Eu e o Temer, só que não fazendo golpe. Eu quero sangue novo na política, mas não é que nem o Temer, tá? Pelo amor de Deus, não confunda com isso. Eu deixei aqui para todos o endereço do Twitter aqui do Paulinho, tá o link aí junto para quem quiser seguir, tá? E quem quiser, todos os candidatos do PT, do PCdoB, enfim, todos os candidatos que vocês conheçam, a gente já teve candidatos indígenas e assim, ó, eu tô vendo só do PT, tá? Candidatos indígenas, trans, todos os candidatos até agora foram do PT, mas vocês podem mandar para o meu e-mail, tá? E dizer qual pré-candidato, um sangue novo e um sangue no zóio, como a gente viu aqui do Paulinho, porque é isso que a gente precisa. Esse é o esperançar. Ó, mandem esse candidato para cá, para o Piauí. Então, vamos pescar esse povo de luta, porque a gente tem muita gente boa que está na luta e a gente sabe que é dos pequenos que se constrói grandes candidaturas e grandes representações. O Luiz Inácio veio para nos mostrar isso. Um beijo para todos, muita sorte nessa luta, Paulinho. Com certeza tu voltará aqui, daí vai ser para apresentar a tua candidatura, né? E aí a gente poder finalmente fazer aquilo que a gente faz desde sempre, que é campanha política e pelo Partido dos Trabalhadores, ou pelo menos vislumbrando um rumo à esquerda para esse país. Beijo para todo mundo, uma boa tarde. Força, foco, fé e comitê de luta. Então, deixo vocês com o comitê de luta aqui. Em nossos caminhos, vários corações de mãos dadas pra lutar. Em cada esquina dá pra ver um Brasil se juntando, eu e você. Pra mudar, chega aí pra unir.